Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje a minha missão é trazer para vocês um teste completo com o novo Volkswagen Virtus Exclusive 2026, a versão topo de linha do Volkswagen Virtus, que conta com a motorização 250 TSI, também conhecida como motorização 1.4 turbo. Nesse vídeo a gente vai testar tudo desse carro, literalmente. Vamos testar os novos assistentes de segurança que ele recebeu na linha 2026, vamos fazer teste de consumo em cidade e em estrada, teste de 0 a 100 e também passar as impressões ao dirigir. E também dizer para vocês, né, se esse é o sedã não híbrido que mais vale a pena você levar para casa, ou se seria mais interessante levar um Toyota Corolla, um Honda City Sedan ou outros veículos sedãs disponíveis no mercado também. Conto para você nesse vídeo logo após a vinheta. Mas antes de eu começar a mostrar tudo desse veículo para vocês, é importante dizer que esse veículo custa a partir de R$ 176.690, podendo sofrer variação de acordo com a cor que você escolhe. E se você estiver procurando o seu, a nossa recomendação é os nossos parceiros da Alma Volkswagen. Eles possuem lojas em Bauru e Orlândia. Você pode entrar em contato com eles através do link de contato na descrição ou escaneando o QR Code que está aparecendo aí na tela, que você já cai direto com um dos vendedores. Então já sabe, né? Pensou Volkswagen, pensou Alma Volkswagen. Bom pessoal, já a bordo aqui do Volkswagen Virtus Exclusive 2026, vamos dar início a esse teste. Chave do tipo presencial, né? Então ele tem um botão de partida aqui, pé no freio, apertou o botão, ele já liga aqui pra gente. Para começar aqui, vamos baixar o freio de estacionamento, que é convencional, né? Infelizmente não é eletrônico. O câmbio fica aqui, né? A seleção dele. Então a gente tem aqui um câmbio automático do tipo Tiptronic de 6 velocidades, modo sequencial para trocas de marcha para frente e para trás, ou por meio dos pedal shifts aqui, né? Então tem o modo manual aqui e jogou para trás aqui, ele entra em S1 ali, ele entra em Sport de câmbio, em Drive também ali, só dando um toque. Toda vez que você dá um toque para trás, ele altera ali também. E temos modos de condução, né? Temos aqui um total de 4 modos, Eco, Normal, Sport e Individual, onde você programa o modo, tá? Vamos começar aqui em Eco, dando uma volta com ele, né? Já comentando algumas coisas desse carro. Na linha 2026, ele ganhou o sistema Lane Assist, né? Então, nesse quesito, ele fica um pouquinho mais completo. Temos novas rodas na linha 2026 também. E esse acabamento em suede, ele ganhou na linha 2026 também, né? Inclusive, fica bem bonito, né? Esse acabamento aqui. É um carro que eu particularmente gosto bastante. No mês passado eu fiquei com um Volkswagen Nivus, né? E agora estou com esse Virtus para testar aqui para vocês também. E é nítida a diferença entre ambos os modelos, tá? Eu me sinto muito mais confortável a bordo do Volkswagen Virtus. Acho um veículo mais interessante, né? Posição de dirigir um pouco melhor, né? A gente tem um amplo espaço interno maior do que o do Nivus também. O porta-malas nem se fala, né? Porta-malas aqui com 521 litros, salvo engano, 519. Acho que é 521, quase certeza que é 521, né? Mas é um porta-malas bem grande, tá? Então é nítida a diferença entre os modelos. E se você pega um Nivus Highline com todos os opcionais, acho que chega na faixa de preço desse carro aqui, né? Se não passar a faixa de preço desse carro aqui. E lá a gente tem motorização 1.0 turbo e aqui 1.4 turbo. Para você ter 1.4 turbo no Nivus, somente na versão GTS, tá? Então, particularmente acho o Virtus Exclusive uma opção mais interessante do que um Nivus Highline, por exemplo, e até mesmo mais do que um Nivus GTS, tá? Apesar do Nivus GTS ter um desenho um pouquinho diferente, acho que faz mais sentido levar para casa um Virtus Exclusive também, por conta dessas outras características que eu citei, como por exemplo espaço interno, né, e porta-malas também, além da posição de dirigir, que acaba sendo melhor em um sedã, tá? Bom, aqui a gente vai acessar a pista primeiro. Vou passando para vocês algumas impressões do veículo, né? E já vou passar também as informações de consumo, tá? Que me surpreenderam bastante. Eu trouxe esse veículo lá dos nossos parceiros da Alma Volkswagen de Bauru e consegui médias de 14 km por litro na estrada, e na cidade consegui médias de 9,1 km por litro, sempre abastecido na gasolina, tá? Então
Achei um consumo interessante para um veículo com motorização 1.4 turbo também, tá? Lembrando que os testes eu sempre faço também com o ar-condicionado ligado, tá? Então, todo teste sempre ar ligado. Hoje em dia é difícil não utilizar ar-condicionado, então acho que é mais certo a gente fazer o teste já com o ar funcionando. Agora já em estrada, né? Aqui passar para vocês as impressões e uma coisa que eu sempre digo quando entro em um Volkswagen, né? Que carro gostoso de se dirigir, né? Posição de dirigir dos veículos da Volkswagen, na grande maioria, pelo menos, é sempre muito boa, né? Coisas que eu sempre elogio, né, em grande parte dos Volkswagen: posição de dirigir, câmbio, motorização e a suspensão, né? Uma suspensão mais firmezinha, que é uma coisa que me agrada bastante também, né? E traduz também, geralmente, em uma melhor estabilidade. Os bancos também abraçam bem, né? Julgo bem confortáveis. Voltei lá de Bauru, né? Dá cento e poucos quilômetros, 115 quilômetros mais ou menos lá da uma Volkswagen, e conforto muito bom, nada a se reclamar, tá? Então gostei bastante. Aqui agora na parte de estrada, vamos testar algumas coisas primeiro, né? Passar para vocês aqui o RPM de acordo com a velocidade. Então, a 80 km por hora, deixa eu colocar em manual que acho que é melhor, né? A 80 km por hora a gente fica ali em mais ou menos uns 1.400 RPM. A 90 km por hora, aproximadamente uns 1.700 RPM. A 100 km por hora, aproximadamente uns 1.800 RPM. 110 km por hora, 2.000 RPM. E a 120, vai ser um pouco difícil colocar 120 aqui com os carros aqui, mas aproximadamente uns 2.100, 2.200 RPM, né? Então, ó, é um veículo que não tem tanto ruído interno, e a baixa rotação também ajuda muito no consumo de combustível, né? Você tende a ter um menor consumo de combustível quando a rotação fica mais baixa também. Então, aqui vamos colocar 120, ó. A gente conseguiu ali 2.200 RPM, mais ou menos, os 120 km por hora, tá? E traduz também no consumo que eu consegui fazer para vocês, né? A gente tem uma quinta e sexta marcha bem longas nesse carro aqui, também achei bem interessante. Se a gente precisar fazer trocas de marcha, ó, que a gente tem um certo delayzinho sim, tá? Mais ou menos meio segundo ou um segundo entre eu acionar aqui o pedal shift, né, ou dar o comando aqui para ele efetivamente fazer a troca, tá? Mas não é um câmbio lento, não, é um câmbio até que rápido. Obviamente, não chega a ser igual a um câmbio de dupla embreagem, que aí a velocidade de troca deles é absurda, né? Tipo a do Jetta GLI, que inclusive eu tive um e tenho muita saudade daquele carro. Baita carro legal, viu? Faz falta. Bom, aqui, vamos, antes de mudar o modo de condução, eu vou colocar o carro em Sport para a gente dar umas pisadas e vocês poderem sentir um pouco do que é a performance desse carro aqui, que também é bem melhor do que a da versão Highline, por exemplo, que traz motorização 200 TSI 1.0 turbo de 128 cavalos, né? Aqui 1.4 turbo, 150 cavalos de potência e 25,5 de torque, tá? E no Virtus Highline 3 cilindros, aqui são 4 cilindros, sempre com injeção direta de combustível e sempre com turbo também, tá? A gente tem aqui então, ó, piloto automático adaptativo, funcionando perfeitamente. Eu consigo programar ele até 210 km por hora, não necessariamente esse carro vai até os 210, tá? E na linha 2026, tanto essa versão quanto a versão Highline ganharam o Lane Assist, tá? Então, ó, se eu estiver saindo aqui da pista, ó, ele me puxa de volta, tá? Ele faz essa correção, ó. Mas se eu tiver com a seta acionada, ele atravessa aqui sem problema nenhum. Eu posso programar aqui para ele fazer a correção, para fazer a vibração. Eu posso simplesmente desativar também se eu não quiser. Infelizmente, ele não conta com o sistema Travel Assist. Ele não ganhou isso, né? É uma coisa que eu acho que faz falta, pois se você pega um Volkswagen Taos que tem o sistema Travel Assist, né, faz falta. Ó, se a gente não coloca a mão no volante, ó, conduza no meio da pista,
ele fica alertando, mas pelo menos não desarma, né? Não deixa a Deus dará aqui, ele fica só te alertando, mandando você assumir a direção, ela conduza no meio da pista. Bom, já testamos aqui então os assistentes de segurança, vamos mudar para modo esporte, mas antes de mudar para modo esporte, ó, aqui é bom mostrar como que é cada modo. Então em modo eco, ó, eu vou pisar, ele tem ali mais ou menos uns 3 segundos de delay aproximadamente, tá? Em modo normal também temos ali um certo delay. Em modo esporte, vamos ver, aí em modo esporte ele segura mais a marcha, né, até o final de rotação e mantém uma marcha mais baixa, né? Então ele fica um pouco mais esperto. Aqui, ó, ele já responde um pouco melhor, tá? E ó, olha a performance disso aqui. Ó, 150 km por hora rapidinho, tá? E freia muito bem também, tá? Então a gente tem um carro que acelera bem e freia bem. Vocês vão conferir nesse vídeo também o teste de 0 a 100 com o resultado tudo certinho também, tá? E em modo manual fica até mais gostoso de dirigir, né? Então, ó, deu toquezinho aqui, ó. Olha isso. E uma estabilidade muito, muito boa. O carro senta no chão bem legal, tá? Com relação a balanço de cabine, não temos tanto balanço de cabine, né? Coisa que você acaba tendo muito em veículos SUV. Se você pega um Nivus ou um T-Cross, você acaba tendo um balanço de cabine mais elevado. Aqui não temos muito balanço não, carro que passa muita segurança. Vamos fazer uma retomada de 80 a 120 também. Então, ó, coloquei segunda, rapidinho também, ó, 100, 120. E ó, falar pra vocês, na linha 2026 ele perdeu o Sondactor, tá? Muita gente nem sabe o que é um Sondactor, mas o Sondactor era um simulador de ronco esportivo que ele ficava anexo ali ao para-brisas, né? E ele vibra o para-brisa para fazer um ronco interno, somente interno. Do lado de fora não ouve nada, mas por dentro você conseguia ouvir. Então quando você colocava aqui em individual, por exemplo, e colocava em personalização, ele tinha aqui o menuzinho som do motor. Era uma coisa que eu achava muito legal, né? E é uma característica das versões GTS, das versões GLI, versões GTI. Esses carros trazem esse sistema Sondactor, né? E na linha 2026 eles retiraram do Virtus Exclusive. Mesmo o Virtus Exclusive não sendo uma versão GTS, quando ele foi lançado, né, ele substituiu o GTS e vinha ainda com o Sondactor, mas agora na linha 2026 infelizmente retiraram o Sondactor. Faz falta, hein? Era legal, ó. Acelera muito. No Virtus 200 TSI já temos uma boa motorização, uma boa performance, mas aqui é outra conversa. Anda muito, muito bem. Bem bacana. Bom, vamos mais ali pra frente, né? A gente vai dar aquela puxadinha na rotatória, fazer o testezinho saindo do zero também, com o ar ligado. Depois a gente faz o teste de 0 a 100, tá? E total aqui de 6 marchas, né? Então, mesmo se você resolver andar um pouco mais rápido, ó, vamos colocar 140 km por hora, ó, o carro tem 2.500 RPM aproximadamente. Então fica numa baixa rotação também para a velocidade que ele se encontra, né? Olha isso, que posição de dirigir. E é nessas horas que eu falo pro pessoal, né? Eu sou do tipo de pessoa que pensa o seguinte: a gente tem que comprar um carro que traga prazer em dirigir pra gente, né? Obviamente, um carro que você tende a ter uma menor desvalorização, porque no Brasil o carro é considerado um investimento, né? Apesar de não ser um investimento, mas aqui é considerado um investimento, é um patrimônio de valor elevado, né?
mas eu acho que uma das principais coisas quando você vai comprar um carro é o carro te trazer prazer em dirigir, te trazer uma boa posição de dirigir também e te trazer uma boa performance, né? No início do vídeo eu falei, por exemplo, se seria uma melhor opção levar um Virtus exclusivo para casa, ou um Toyota Corolla, ou um Honda City Sedan, ou outros modelos também. Bom, comparado a um City Sedan, o City Sedan, na minha opinião, ele ganha na questão de tecnologia embarcada, né? Na questão de pacoteadas. Ele tem um ADAS bem completo, um assistente de segurança muito bom, tá? No quesito airbags, 6 airbags igual o Volkswagen Virtus Exclusive. Mas só nisso, na minha opinião, que o City ganha. De resto, o Virtus Exclusive é melhor. Com relação à Toyota Corolla, na versão de entrada GLI vem com aquela motorização híbrida com 122 cavalos. Não dá para comprar uma versão híbrida, porque um motor que entrega muito pouco desempenho, muito pouco prazer em dirigir, tá? Se você fosse comprar, teria que pegar as versões 2.0 com motorização aspirada e 175 cavalos de potência. É mais cavalaria do que aqui no Volkswagen Virtus, né? O Volkswagen Virtus 150 cavalos. Todavia, lá é um câmbio do tipo CVT, aqui é um conversor de torque. A performance no Virtus, até por conta da motorização turbo, também acaba sendo bem melhor. O prazer em dirigir é bem melhor. O acabamento do Corolla pode ser um pouco melhor, né? A gente tem uma suspensão no Corolla que é independente nas 4 rodas, aqui é independente na dianteira e por eixo de torção lá na parte traseira, mas o Corolla não te traz prazer em dirigir. É um bom carro, mas não te traz um prazer em dirigir, coisa que você encontra em um Virtus Exclusive. Uma boa retomada, uma boa aceleração e prazer em dirigir. Eu não sei se você concorda comigo ou não, quero saber a sua opinião, deixa aí nos comentários, mas se eu fosse optar por um sedã, dessas opções que eu citei para vocês, para mim a melhor opção seria o Virtus Exclusive, tá? Mesmo o valor de tabela dele sendo um pouco elevado, acho um carro um pouco caro, 176 mil, mas na concessionária dá para negociar e chegar num valor menor também, tá? Mas eu levaria o Virtus por conta do prazer em dirigir. Deixa eu colocar aqui em carro, desligar o controle de estabilidade aqui. Ele não tem sistema launch, tá? Mas vamos simular um aqui, ó. Aí gruda no banco, ó. 70 já, ó. 90, 100, 120, 140, 150 e ó, falando em Corolla, tem um aqui na minha frente, mais ou menos na velocidade que eu estou, e eu já conseguiria aqui, ó, mandar luz para ele sair, porque esse aqui anda mais, né? Então, de todos os sedãs não híbridos, para mim a melhor opção hoje seria um Virtus Exclusive nessa faixa de preços, tá? Se você saltar para faixa de preços mais elevadas, tem outras opções, Jetta GLI, por exemplo, que é um dos carros mais legais que eu já tive a oportunidade de ter na minha garagem também. Beleza, pessoal? Bom, agora vou fazer o teste de 0 a 100 ali na frente e já volto com vocês novamente. Bom, agora vamos para o teste de 0 a 100, ar-condicionado desligado, veículo em modo esporte e controle de estabilidade desativado. Vamos lá. E ó, eu fiquei conversando com vocês, né, falando sobre o que eu achava que seria o melhor sedã para você poder levar para sua casa, né? E acabei esquecendo de dar aquela puxada ali na rotatória, né? Vamos dar uma puxada aqui na rotatória, até voltei pra gente puxar novamente, tá? E aproveitando que eu voltei, só deixa eu puxar antes que eu esqueça, né? Ó. Olha lá, a 60 km por hora. E vai muito bem, viu? Aproveitando que eu voltei para cá, né, falando sobre questão de performance, como eu disse para vocês, em performance, e o Volkswagen Virtus Exclusive acaba sendo o que traz a melhor performance dos sedãs aí nessa faixa de preços, né, dos sedãs não híbridos. Se você pega um City, por exemplo, a gente tem uma aceleração de 0 a 100 km por hora ali na casa de
11 segundos. Toyota Corolla na casa de 9.5 a 9.7 segundos aproximadamente. Aqui o declarado pela montadora é de 8,6, salvo engano, né? Então a performance melhor e o turbo acaba ajudando muito nisso também, né? No City, salvo engano, são 126 cavalos, aqui 150 e no Corolla 175. O que mostra também que cavalaria não quer dizer nada, né? Um carro com 150 cavalos entrega uma performance melhor do que um carro com 175 cavalos de potência, né? A gente tem que sempre levar em consideração potência, peso, tipo de câmbio, calibração do carro, várias coisas refletem na performance, né? Lembrando que muita gente que acaba comprando Volkswagen, né, principalmente pessoas mais novas, tipo eu, acabam fazendo algumas maldades com os carros, né? E um carro desse aqui com 150 cavalos, se você fizer algumas maldades, passa facilmente dos 200 cavalos de potência, né? Coisa que você não vai fazer num City, você não vai fazer num Toyota Corolla com câmbio do tipo CVT, não tem nem sentido, não é nem... O carro nem combina com isso, né? Aqui eu já acho que combina um pouco mais com esportividade também. Então, dentre os sedãs, essa seria a minha escolha. Para mim esse aqui é o melhor sedã não híbrido do mercado, né? Se a gente levar em consideração outros sedãs também de valores menores, como por exemplo um Fiat Cronos, um Nissan Versa, um Onix, não tem nem como comparar. Esse aqui ainda acaba sendo a melhor opção, tá? Quem gosta de dirigir, um Virtus Exclusive vai ser a melhor opção para se levar para casa nessa faixa de preço se você busca um sedã não híbrido. Agora, saindo da estrada, vamos pegar aqui um pouco de cidade também para passar para vocês algumas impressões. Na estrada, nada a se reclamar, carro bem confortável, muito chão, uma performance boa, uma boa retomada, carro gostoso de dirigir, né? E aqui em cidade também já andei bastante com esse carro, já andei com o Virtus Highline também em outras oportunidades, né? A gente tem um veículo que também é confortável, ele não é extremamente macio como eu já falei para vocês, né? Assim como qualquer Volkswagen, ele é um pouco mais firmezinho, que me agrada bastante, como eu já falei também. E os bancos são bem confortáveis, até achei mais confortáveis do que os da versão Highline, viu? Não sei se tem muita diferença, se é o mesmo banco, mas a impressão que eu tive é que é um banco mais confortável. Com relação a você passar em lombadas e valetas, esse aqui, ele não é um veículo extremamente baixo, mas também não é um veículo alto, né? Você não pode passar voando, porque senão você corre o risco de acabar aí estragando o seu para-choque. Então, recomendo para você que, obviamente, reduza a velocidade para poder passar aí em lombadas e valetas. Mas não tive problema em nenhum momento. Meu prédio, por exemplo, eu entro e saio com esse carro sem problema nenhum. Eu tive um BYD Seal, por exemplo, né? Eu fui proprietário de um que eu vendi, inclusive, né? Que eu achei que era uma coisa muito legal de se ter e me arrependi, mas isso é para outro vídeo. E ele pegava no centro do carro quando eu saía do meu prédio, né? Quase sempre, tinha que passar 3 por hora para não pegar. Se tivesse com gente no carro, pegava. Agora esse aqui eu já saí até com o carro carregado, nenhum momento pegou. Em valetas, essas coisas, às vezes ele acaba acionando o sensor de estacionamento, tá? O que mostra que ele é um pouquinho mais baixo, mas não raspou em nenhum momento, tá? Se ele estiver com a frenagem de manobra ativa, a frenagem de manobra de emergência, ele pode dar uma grampeada no freio, tá? Não confundam com o freio de emergência que esse carro também tem, né? Tem um monitoramento frontal e chama o City Emergency Brake, né? Estou dirigindo aqui, o carro da frente freia e eu não freio, ele dá um alerta visual e sonoro. Se eu não freio o veículo, ele pode frear para mim automaticamente, evitando o impacto ou reduzindo os danos, tá? Mas não confundam com esse assistente. Esse outro que eu estou falando para vocês é um assistente de manobra. Você está manobrando ali, tem uma pilastra dentro de casa, se eu não me engano, de 3 a 5 km por hora que ele ativa aproximadamente, tá? Eu fiz alguns treinamentos da Volks há muito tempo atrás, então muita coisa, eu guardo algumas coisas ainda, né? Desses treinamentos que eu fiz. E é um freio mais para manobra do veículo mesmo, né?
e às vezes acaba acionando, ele dá uma freada com tudo, mas esse aqui não acionou nenhuma vez. O meu Jetta acionava. O meu Jetta às vezes dá uma grampeada no freio, mas você consegue desativar aqui também se você não quiser. Mas eu recomendo deixar ativo, pois às vezes você está manobrando ali, esquece alguma coisa, ele pode te salvar de um dano no seu carro, tá? Bom, aqui em cidade, então vocês viram ali, passei tranquilamente as lombadas também. A gente tem piloto automático adaptativo nesse carro, porém ele não traz a função stop and go, tá? Ele não vai até zero e desarma ali por volta de 20, 30 km por hora também. Ele desarma e manda você assumir. Uma coisa que no futuro também poderia vir aí uma atualização liberando a frenagem até zero, né? Seria bem legal se ele tivesse isso aí. Beleza, pessoal? Bom, acho que eu já passei tudo que tinha para passar desse veículo para vocês. É um veículo que sim, eu acho que vale a pena você fazer um test drive. E o Volkswagen Virtus, na minha humilde opinião, é o melhor, tá? Melhor custo-benefício da linha Volkswagen. De todos os Volkswagen, talvez não tanto essa versão, porque ela tem um preço mais elevado, né? Mas se você compara o Volkswagen Virtus com o Nivus, com o T-Cross, com o Polo, com outros carros, você vai ver que no custo-benefício o Nivus acaba, o Virtus, né, acaba sendo mais interessante em grande parte das versões do que esses outros modelos que eu citei para vocês também, tá? Então, tá pensando em pegar um Nivus, tá pensando em pegar um T-Cross, tá pensando em pegar um Polo, faz um test drive no Virtus, vê se te agrada. Eu acho que faz mais sentido do que levar um T-Cross ou um Nivus para casa. Beleza, pessoal? E você? O que você acha? Deixa aí nos comentários. Bom, lembrando novamente, se estiver procurando o seu Volks 0 km, entre em contato com o pessoal da Alma Volkswagen. São os melhores em Volkswagen. Tenho certeza que você vai encontrar as melhores condições com eles também. Tem um link de contato deles na descrição, ou você pode escanear o QR Code que está aparecendo aí na tela e já cair direto com um dos vendedores. Lembrando que eles possuem lojas em Bauru e Orlândia também, tá? Ó, olha lá, desarmou por volta de 27 ali, desarmou. Coloquei aqui só para vocês verem, tá? Um forte abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.